E enquanto isso, voltando aqui para o nosso querido Brasil, país onde o déficit fiscal está aumentando em escalada geométrica, progressão geométrica, gasto é emenda parlamentar, é lei Rouanet, e agora não vai se obedecer o arcabouço fiscal, pode gastar mais 15 bilhões, independentemente de aumentar a arrecadação. Nessa farra toda, no ambiente que o mundo está à beira de uma guerra mundial, o Ministério da Defesa, aqui do Brasil, está entre as pastas mais atingidas pelos cortes que o governo federal foi obrigado a fazer esse ano para ajustar os orçamentos às regras do novo arcabouço fiscal. Tem dinheiro para tudo, menos para proteger a Amazônia. Segundo informações do jornal A Folha de São Paulo, o órgão, Ministério da Defesa, perdeu cerca de 280 milhões de reais durante o ano, ficando com o menor volume de recursos em uma década. Bom, 280 milhões não dá para absolutamente nada, né? E ainda cortaram os 419 milhões da Defesa, Polícia Federal e ABIN. Ricardo Rous, quando a gente fala isso, nós estamos vendo que o corte acaba impactando no cumprimento de contratos e projetos estratégicos, Ricardo. Compromete também a manutenção e o custeio das organizações militares em todo o território nacional. O Coronel Sérgio Marques vai ter um infarte aqui. A Polícia Federal perdeu 122 milhões de reais com os cortes e afirmou que sequer foi consultada sobre a retirada de recursos. Então, tá aí o pessoal aí que está na internet aí, que está fazendo passeata, pode se sentir menos ameaçado. Os cortes ainda atingiram 17 milhões de reais da ABIN, valor que equivale a cerca de 20% da verba do órgão. Ricardo Rous, eu estou vendo aqui, sabe o que me chamou a atenção? A cifra de milhões. Milhões para o Ministério da Defesa, milhões para a Polícia Federal, milhões para a ABIN. E quando a gente fala de lei Rouanet, é bilhões. Quando você fala de emenda parlamentar para distribuir aí para locais em que empresas de deputados e senadores são contratadas com esse dinheiro, em licitações suspeitas, a gente fala em bilhões. Quando falamos no déficit fiscal, são bilhões de reais. E agora cortaram os parcos milhões. Meu querido Ricardo Rous, claro que o Coronel Sérgio Marques vai comentar isso, mas, Ricardo Rous, além da Amazônia Verde, que tem esse tesouro subterrâneo sob o seu solo, que tem um tesouro ambiental, ecológico, devastado por queimadas que podem ser prevenidas com investimento, tem a Amazônia Azul, que é todo o mar territorial brasileiro com imensas riquezas. Se vier uma embarcação, um porta-aviões americano, europeu e parar na foz do Rio Amazonas, dominaram completamente toda a Amazônia brasileira. E não tem dinheiro para o Ministério da Defesa. Isso é uma inversão de pauta, de prioridades, meu amigo Ricardo Rous. Capês, certamente nós estamos vivendo uma inversão de prioridades, de valores que este governo atual vem implementando no país. De acordo com a Folha de São Paulo, em função do ajuste no arcabouço fiscal, o corte vai ser na casa de 4 bilhões, 419 milhões na defesa, na PF e na ABIN. Mas também teremos cortes na saúde, na educação, enfim, áreas que o próprio governo considera prioritária, mas que vem cortando os investimentos dessa área. E a nossa indignação enquanto cidadão pagador de imposto é justamente isso. O governo poderia cortar de mais 60 bi de emendas parlamentares, mas não optou por isso. Optou em tirar dos cortes da segurança e da defesa. Poderia cortar dos 16 bilhões disponíveis para a Lei Rouanet. Poderia diminuir isso, não é para acabar, mas pode diminuir muito. Fez essa escolha? Não, optou em tirar também da saúde, em tirar da educação. Enfim, são escolhas que este governo vem fazendo, ao meu ver, escolhas equivocadas. Coronel Sérgio Marques, Ministério da Defesa não dá voto, por isso que cortaram? Vou dar voto para o outro. Bom, aumento das queimadas, aumento na morte dos Yanomamis, corte na educação, o combate ao tráfico nas fronteiras secas fica prejudicado, mas o ano que vem nós teremos DPVAT. Opa, isso é bom. Continuamos com 38 ministérios,
Né? Isso também é muito bom. Mas nós não temos manifestações a respeito. Falou tudo e disse tudo. Meu querido professor Acácio Miranda, esses cortes, eu não consigo entender essa questão de prioridades. Capês, ninguém disse isso, mas esses cortes afetam uma coisa que para nós é muito cara, que é a nossa soberania. Porque todos os órgãos atingidos, todas as entidades atingidas fazem, como você bem disse, o nosso controle de fronteiras. E aí, algum incauto pode dizer, olha, o Brasil não tem problema nas suas relações exteriores, nós não seremos atingidos por ninguém, nós não seremos atacados por ninguém, tudo bem. Mas boa parte das armas que estão ilegalmente nos grandes centros entram pelas fronteiras. As drogas que fazem parte do combate, obviamente, aumentam os índices de criminalidade, entram pelas fronteiras. Alguém ainda pode dizer, olha, eu não sou afetado por essa violência. Para quem não sabe, a emissão de passaportes no Brasil pode ser prejudicada por esses cortes. A Polícia Federal disse na última sexta-feira que a quantidade de passaportes que são emitidos hoje já não poderão mais serem emitidos a partir desses cortes. Então, todos nós somos afetados com isso. E acho que o coronel foi muito assertivo nas suas ponderações. Se a gente olhar soberania, segurança pública e a emissão de passaportes que dizem respeito não só a passeios, mas a relações comerciais brasileiras, em termos de ordem de grandeza, são muito mais importantes que outras coisas que recebem bilhões do governo federal. Ô, Mônica Rosenberg, se o Nicolás Maduro resolver mesmo invadir esse equívoco, ele vai ter que passar pela BR-101 de Roraima. Não tem outro jeito dele entrar no território da Guiana sem passar pelo Brasil. Se os grupos paramilitares que estão ali na fronteira da Amazônia invadirem, os grupos de narcotráfico, garimpo ilegal, quiserem fazer o que quiserem, o que bem entenderem, nós não temos um sistema de vigilância via satélite para prevenir esse tipo de ação. Enquanto isso, dá-lhe déficit fiscal, vai gastando bilhões aí com emenda parlamentar. Pois é, acho que todos aqui que falaram antes de mim já deixaram muito claro a importância de ter recurso e ter estrutura, tanto para a Polícia Federal, quanto até para a ABIN, para o Ministério de Defesa. Não há dúvida que é preciso investir nisso. Agora, o problema não é uma questão de prioridades, não é uma questão só ideológica, é uma questão de gestão. Esses 4 bi que estão sendo cortados seriam cobertos pelo fundo eleitoral. É tão simples, mas a questão está na base das reformas estruturais que o Brasil não está fazendo. Quando começa um orçamento, o que tem de folha ali para pagar, só de pessoas, já ocupa quase 80% do orçamento. E os contratos não são revistos. Então, o orçamento ele não começa com a base zero. Ele já vem com todos os gastos do ano anterior. Para quem não sabe, quando você tem um recurso aí que foi direcionado a um projeto, se você não gasta ele inteiro, no ano seguinte, esse recurso vem menor. Então, os projetos, as entidades precisam gastar tudo para poder receber de novo tudo no ano seguinte. É um ciclo vicioso. A reforma administrativa tem que acontecer e essa análise de onde está sendo gasto o nosso dinheiro precisa acontecer para que não hajam cortes na educação, na saúde, na defesa, como estão havendo. Agora, quando é necessário cortar porque está gastando errado, vamos pelo menos dizer que bom que estamos fazendo esses cortes e não simplesmente estourando, emitindo moeda, causando inflação. Isso seria muito mais grave. Bem, você não falou ainda do fundo partidário, aquele dinheirão para presidente de partido, andar de avião para baixo e para cima, sem nenhum tipo de fiscalização, a fiscalização pífia. Tem até disputa de presidência de partido aí que um acusa o outro de queimar a casa.